Pessoal, vamos começar então a falar sobre gerenciamento de processos, né? Essa figura aqui é porque gerenciamento de processos envolve uma parte importante do gerenciamento de processos é o multiprocessamento, né? Então você fazer o computador, entre aspas, fazer várias coisas ao mesmo tempo. Então gerenciar vários processos ao mesmo tempo. Essa é a principal fonte de complexidade no gerenciamento de processos e também é fonte de desempenho, né? Fazer isso bem feito gera sistemas com desempenho melhor, né? Basicamente, a gente tem que lembrar que o computador é uma máquina com vários processadores, entre aspas, né? A gente tem um processador principal, mas tem os processadores que cuidam dos periféricos e dá trabalho para todo mundo, para que todo mundo esteja trabalhando em paralelo, simultaneamente, gera um desempenho, um ganho de desempenho no sistema como um todo, né? Então, mais ou menos a ideia de ou você ter o processador, você não ter, né, o que não se deseja é o processador trabalhando enquanto os gerenciadores de dispositivos estão ociosos, né? A gente quer ter os gerenciadores de dispositivos trabalhando, o processador trabalhando, tudo ao mesmo tempo, e no final, com esse paralelismo, a gente vai ter um ganho de desempenho. Mas antes da gente começar, vamos falar vamos ver o que é um processo, né? É comum as pessoas confundirem processo com programa, né? Programa é uma parte do processo, né? Programa é um conjunto de instruções estáticas, né? Então você gera um programa, grava um arquivo, aquilo lá é um programa. Quando o programa está em execução, a gente diz que a gente tem um processo, tá? O kernel, para colocar um programa em execução, para iniciar um processo, ele cria uma estrutura de dados que é chamada de PCB, é o Process Control Block, não é Partido Comunista do Brasil, né? Process Control Block, tá? Essa estrutura de dados é criada de uma forma ou de outra em todos os sistemas operacionais. Normalmente tem um ID, né? Como todo banco de dados que se preze tem que ter um ID. Nos sistemas operacionais isso é conhecido como PID, né? Em inglês PID, Process ID. Tá? Essa estrutura de dados vai incluir todas as informações que sejam necessárias para você interromper um processo e voltar a executar aquele programa, né, que está naquele processo, de onde ele parou, né? Então ele vai precisar guardar todos os registradores do processador, incluindo o contador de programas, né, qual é a próxima instrução a ser executada, né, o program counter aqui. Então todos os registradores têm que ser salvos nesse PCB quando um processo é interrompido. O espaço de endereçamento, né, quais os endereços de memória estão reservados para aquele processo, para aquele programa ser executado. Então, onde que vão estar armazenadas as instruções propriamente dito, o programa propriamente dito, além das variáveis e a pilha, outras estruturas de controle, né? Então, o espaço de endereçamento vai estar armazenado, vai estar guardado dentro desse PCB aqui. Informações administrativas, por exemplo, qual que é a prioridade desse processo, qual é o status desse processo, ele está pronto para ser executado, ele está aguardando um I/O, ele está na fila, o que está acontecendo com esse processo num determinado momento. Informações para escalonamento, né? Por exemplo, há quanto tempo esse processo está na CPU, ele foi executado há pouco tempo. Isso é importante para decidir se aquele processo ele é um candidato a ser executado quando tiver uma vaga ou não, tá? Informações sobre I/O, né, sobre entrada e saída, então quais arquivos estão abertos para serem usados por esse processo, quais as conexões de rede que estão abertas para esse processo, né, onde estão os buffers de entrada e saída desses dispositivos de I/O. Então tudo isso e outras informações, né, outras coisas, aqui são meio que exemplos, né, ficam guardadas nesse Process Control Block. E quando um processo é criado, o kernel cria um registro com essa estrutura aqui, né, do Process Control Block, do PCB. Tá? Mas o que é criar um processo, então? Um processo ele é criado por outro processo, né? Sempre, exceto o primeiro processo de todos,
init no Linux é o nome desse processo na maioria das distribuições, que é criado no boot, que é o primeiro processo do sistema, quando o sistema é inicializado. Todos os outros processos são criados por processos PI. Tá? Isso é feito através de uma chamada ao sistema, né? Programas em espaço de usuário, em modo protegido, não conseguem criar processos, porque vai ter que ser criado um PCB, e esse PCB é na área do kernel, né? Ele não é de processo nenhum, ele é do kernel, né? Então é necessária uma chamada de sistema, né? Vamos fazer uma system call. Essa system call no Unix é chamada de fork. Tá? Fork é de divisão, né? É garfo em inglês, mas é por causa da divisão. Então um processo gera uma derivação dele mesmo, né? Por isso fork. No Windows a chamada é totalmente diferente. A chamada é create process, tá? E as filosofias são diferentes, né? E eu comento isso porque isso aí é a razão pelo qual os programas eles não funcionam em sistemas operacionais diferentes, né? Um programa feito para o Unix ou para o Linux, ele não vai funcionar no Windows e vice-versa, porque cada sistema operacional tem o seu conjunto de chamadas pré-definido e diferentes, né? E não diferentes, diferença não é só de nome. Por exemplo, o fork, ele não tem parâmetro nenhum. Essa chamada ao sistema normalmente é refletida em uma função das linguagens de programação. Então, normalmente, no caso do fork, por exemplo, em linguagem C, existe uma função fork que pode ser chamada e que faz uma chamada ao sistema fork. Né? Não, mas são coisas diferentes. A gente tem uma função na linguagem C que faz uma chamada ao sistema. Então, quando no seu programa você quer criar um novo processo, você quer criar um filho, você pode fazer isso, e você faz uma chamada à função da linguagem C, fork, e essa função faz uma chamada ao sistema operacional, que também se chama fork, mas são coisas diferentes. O nome é igual, mas as coisas são diferentes. E essas chamadas, elas são diferentes não só no nome, né? Por exemplo, o fork, ele gera um filhote do sistema, do processo que chamou o fork, e você não precisa passar parâmetro nenhum. Só de você chamar o fork sem parâmetro nenhum, você cria um processo filho com todas as características do pai. E depois você tem outras chamadas para modificar o processo filho para fazer o que você queira que ele faça, né? Então você tem como trocar o programa, por exemplo, trocar o código que vai ser executado naquele processo filho. Mas o fork, ele simplesmente era uma cópia do processo que chamou o fork. Já o create process, a filosofia é diferente. Tem mais de 10 parâmetros que você passa para o create process do Windows, e ali você define todas as características do novo processo que vai ser criado, né? Normalmente uma coisa ela é possível de ser mapeada em outra. Então, por exemplo, um programa, assim, quem faz isso são as máquinas virtuais, né? Os hipervisores, as virtualizações fazem esse processo, né? Eles conseguem pegar um programa rodando em Windows e rodar numa máquina hospedeira Linux, por exemplo, né? Então o que acontece quando isso é feito, né? Quando o programa Windows chama um create process, o hipervisor, quer dizer, o responsável pela virtualização, vai pegar aquela chamada, interceptar e gerar várias chamadas. Nesse exemplo aí, vai ter que fazer um fork e fazer várias chamadas que sejam equivalentes àquele create process. Como as necessidades são parecidas, né, apesar do sistema operacional ser diferente, normalmente é possível você mapear uma chamada de um sistema operacional em uma ou mais chamadas de outro sistema operacional. E é basicamente isso que os virtualizadores, né, os programas que criam máquinas virtuais fazem. Tá? Guardem esses conceitos aí de chamada sistema, e eu espero que isso vá se tornando mais claro durante o decorrer do nosso curso. Tá? Bom, então um processo vai criando outros processos, né? Quando a máquina é inicializada, é feita uma checagem no hardware, é feita uma série de checagens enquanto a memória existe, qual é o processador, quais as características, e o kernel vai se adaptar a isso. E quando esse processo de boot, né, de inicialização termina, é chamado um processo que é o pai de todos. Tá?
Depois, embaixo daquele processo que é o pai de todos, é criada uma árvore. E a gente pode ver essa árvore, no caso do Linux, a gente tem um comando que chama ps_tree, né, árvore de processos, ps de processos, tree de árvore, que a gente consegue ver a árvore de processos que está sendo que está ativa no meu sistema num determinado momento, né? Então, assim, dá uma olhada na quantidade de processos que estão sendo executados nessa máquina aqui, ela nem está tão carregada assim, né? Eu tenho aqui o programa que está gravando esse vídeo, tem o programa da apresentação, tem algumas outras coisas, mas nem é tanta coisa assim, tá? E cada processo desse faz uma coisinha, né? Então, por exemplo, Network Manager, o gerenciador de rede, Modem Manager, gerenciador do modem, Daemon de gerenciamento das contas, né? Account Daemon, gerenciador de Bluetooth e por aí vai. Esse GDM aqui é o GNOME, é o gerenciador de janelas, é a minha interface gráfica. Então ele tem uma série de outros feeds que dizem respeito ao gerenciador gráfico e assim por diante. Tá? A gente tem vários comandos para gerenciar processos, né? PS lista os processos no Linux e no Unix. Esses comandos são válidos tanto para sistemas Linux quanto para Unix. No Windows, você provavelmente daria um Ctrl Alt Del, aí você tem um menuzinho lá onde você vê os processos que estão ativos. A gente tem isso, talvez gráfico no Linux também, mas é bem pouco conhecido, né? Mais comum se usar interface texto nos sistemas Linux e Unix. Esse PS lista os processos. Então a gente tem um outro formato aqui, todos os processos que estão sendo executados nessa máquina, nesse instante, né? Se você olhar lá no finalzinho, você vai ver o próprio PS sendo executado aqui, né? Que é quem está gerando essa lista aqui, né? E aqui nessa primeira coluna a gente tem aquele PID, a gente tem o identificador de processo. Então aqui esse aqui é o PID, e vários comandos para gerenciamento de processos no Linux e no Unix. Você precisa passar esse identificador aqui quando você quer fazer referência a um processo. Vamos ver um exemplo prático. Eu vou carregar um processo aqui, esse aqui, a calculadora. Tá? Se a gente olhar agora a minha lista de processos, lá no finalzinho, né, junto com o próprio PS, a gente tem esse GNOME Calculator aqui. Tá? O PID é 34265. Então, se eu quiser, por exemplo, terminar esse processo, eu tenho um comando para isso, que eu na verdade manda um sinal para o processo, o sinal vai ser -9 para terminar, e aí 34265. Se a gente ficar olhando aqui, eu vou matar esse processo, essa janelinha aqui vai sumir, né? Tá? Matei o processo da calculadora. Tá? Bom, tem vários comandos para gerenciamento de processos e para gerenciar essa árvore de processos. Tá? E a gente vai falar mais sobre processos no próximo vídeo.